queria compartilhar com você uma palavra, ao que Deus quer falar ao teu coração nessa noite. Lá em Josué, capítulo 3, obrigado. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3. Versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Amém? Josué 3, versículo 5. Diz assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomais até aí. Querido, eu quero compartilhar com uma palavra com você sobre esse contexto de Josué, que tem muito a nos ensinar nessa noite. É um período que Josué está vivendo de conquistas. Moisés morre e Josué recebe a incumbência de conquistar a terra prometida. Deus havia dado a terra prometida ao povo, mas haviam povos ali que precisavam ser conquistados, precisava haver uma guerra contra eles para tomar aquela terra. Isso já nos ensina algo muito importante. As promessas de Deus, elas já estão estabelecidas sobre nós, mas a nossa postura faz com que elas se materializem ou não. Quando a gente olha para esse povo, quando a gente olha para Josué, a gente já sabe que Josué está debaixo de uma promessa, a terra prometida. A gente sabe que Josué está caminhando debaixo de uma promessa e que Deus já prometeu a terra prometida. A grande questão é que a forma como eles se submetiam a Deus, a forma como eles se comportavam diante de Deus, determinou o nível de conquista da terra prometida. A forma como eles se colocaram diante do Senhor definiu a conquista. Ou seja, eles iam para a batalha, mas havia toda uma direção de Deus, da forma como eles precisavam se comportar, e aí sim, Deus automaticamente entregava os inimigos em suas mãos. Então era muito interessante, porque essa relação de Josué com o povo de Israel, se submetendo a Deus, em tudo aquilo que Deus dizia, para que eles pudessem ser bem-sucedidos nas batalhas e conquistarem definitivamente as terras ali de Canaã e poderem viver ali e se estabelecerem como povo. Então isso é interessante, porque a gente aprende uma coisa. A gente sabe que as promessas estão sobre as nossas cabeças, sobre nós, mas às vezes a gente acha que as coisas virão assim do nada. A gente não entende que nós precisamos de uma posição, de decidir, de tomar uma posição diante do Senhor. E o que Deus fala nessa noite para nós hoje: santificai-vos. O tema dessa palavra hoje é santificai-vos. Porque assim Deus disse para Josué antes dele iniciar as suas conquistas.
A preparação do povo foi extremamente importante para que eles pudessem desfrutar daquilo que Deus havia preparado para a vida deles. Então, santificai-vos tem uma importância muito grande e a gente precisa compreender o que é santificar. O que é de fato essa postura que Deus dá uma ordem para esse povo para que de fato as bênçãos pudessem se estabelecer, para que eles pudessem ser bem-sucedidos nas batalhas, naquilo que eles iriam enfrentar pela frente. É interessante que ele inicia a sua caminhada com o povo em direção à conquista da terra prometida, mas ele iria passar por várias situações. E aí Deus diz para ele o seguinte, convoca o povo e dá uma ordem, santificai-vos. E eu preciso aprender isso. Nós precisamos entender o que Deus estava querendo dizer com santificar. Porque a grande questão é o seguinte, quando a gente fala de santidade, santificar, a gente associa sempre a questão de não pecar, que não está errado, mas essa palavra ela pode ser ampliada de uma forma maior. Até a palavra pecado, às vezes ela é mal interpretada. Quando a gente fala em pecado, normalmente a gente sempre olha pela questão de algumas atitudes erradas que a gente toma. E também a gente acaba sendo influenciado pela questão dos 7 pecados capitais. Ou seja, pecados são aquelas coisas que a gente entende como mais cabeluda, né? Aquela coisa mais... E aí a gente olha aquilo como algo, um pecadão. E a gente sabe que na Bíblia não tem essa questão de pecadão ou pecadinho. Só que a gente se prende às vezes, isso até pela nossa cultura, onde nós aprendemos muito desse contexto na nossa cultura brasileira, até por causa do catolicismo, todo o envolvimento que nós tivemos a nível de religiosidade no Brasil, se estabeleceu muito essa mentalidade desses 7 pecados capitais e muitos de nós nos apegamos a isso. Como se santificar é de fato parar ou não, ou evitar que se faça determinados tipos de coisa que são errados ao Senhor. Só que pecado, no original, é desviar-se do alvo. Então, a partir do momento que a gente se desvia do alvo da nossa caminhada diante do Senhor, nós já estamos pecando. Então, quando a gente olha por esse entendimento, não é uma questão de atitudes erradas. Às vezes, eu posso estar deixando de fazer esses tipos de pecado, mas posso estar caminhando de uma forma completamente contrária à vontade do Senhor. Eu posso estar, talvez, às vezes, num contexto de igreja, mas estar completamente fora da real vontade do Senhor. Porque não é uma questão de fazer ou não fazer, é uma questão do quanto eu estou em sintonia com Deus. E aí o que eu quero falar com você nessa noite, quando Deus dá a ordem a Josué para dizer ao povo, santificai-vos, a gente pode pensar muitas questões dessa ordem de Deus, de preparação para a conquista, para aquilo que Deus tinha preparado para eles. Primeira coisa importante é o que é o significado de santificação. De uma forma muito básica, diz o seguinte, que é a separação para o uso exclusivo de Deus. É alguém que se separa para Deus. Santificar-se é separar-se para Deus. Isso é extremamente importante você entender. Quando Deus diz assim, santificar-se, Ele está dizendo, separe-se para mim. Só que a gente para analisar o contexto e a gente pode perceber que isso vai muito além, esse separar. Porque não é, como eu acabei de dizer, simplesmente eu deixar de fazer algumas coisas que desagradam ao Senhor. Mas eu começar a perceber o seguinte, separar-se para Deus, eu começo a perceber o quanto eu estou me dedicando ao Senhor. O quanto eu por dentro estou de fato voltado para Deus. O quanto eu dentro de mim estou quebrantado por estar realmente na presença do Senhor. O quanto eu decido estar disponível para o Senhor. Porque a gente vai perceber que quando Deus diz santificai-vos, Ele não está querendo apenas que o povo deixe de pecar.
Ele não está querendo apenas que o povo mantenha uma linha de não cometer nenhum tipo de atitude, de pecado, de erro para ele. Embora isso tenha a ver, embora isso também esteja dentro do contexto, mas você vai perceber que a preparação de Deus para aquilo que viria, para aquilo que eles iriam passar, era importante eles estarem debaixo de uma obediência. Separar-se para Deus é começar a compreender que eles precisavam saber discernir aquilo que era do Senhor, aquilo que era a vontade de Deus e aquilo que não era. Primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: seja de uso exclusivo de Deus. Quando a gente olha o significado de santificação, diz que é a separação para o uso exclusivo de Deus. Então Deus começa a dizer o seguinte: seja exclusivo para mim. Exclusividade é algo importante, é algo que a gente precisa começar a pensar. O quanto eu coloco a minha vida de uma forma exclusiva para Deus. E aí não é uma questão de exclusiva, onde eu só vou viver inteiramente para a igreja. Não é isso. Ser exclusivo para Deus é o quanto o todo da minha vida está em sintonia com a vontade de Deus. O quanto eu entendo que todas as áreas da minha vida precisam estar em sintonia com Deus. Como é que funciona essa sintonia? Simples. Será que eu de fato pergunto para Deus as áreas da minha vida, seja no meu relacionamento, seja na minha vida profissional, o quanto Deus está se agradando da minha vida no meu trabalho, na minha empresa, quem tem uma empresa, no meu emprego, onde quem é empregado, na minha família, você como marido, como mulher, o quanto a gente se coloca entendendo que os lugares que Deus nos colocou é para de fato servir a Ele. O quanto eu entendo que a minha vida ela é exclusiva para Deus, não no sentido de viver dentro da igreja, é no sentido de aonde eu estiver, eu sou separado para Deus. O quanto eu entendo que a minha vida em todas as áreas, eu preciso alinhar-se com os princípios e a vontade do Senhor para a minha vida. Sabe por quê? Imagina no contexto de Josué. Aquele povo começa a entrar na Terra Prometida e aí eles começam a se preparar para guerrear com vários povos para tomar aquela terra. São muitas tribos, são 12 tribos. São milhares e milhares de pessoas. Havia um objetivo: alcançar e conquistar aquela terra. Se essas pessoas não tivessem em sintonia com a real vontade do Senhor, cada batalha, o nível de tentação de negociar com aquele povo ao invés de guerrear, de pegar coisas que talvez Deus havia dito que não era para pegar e talvez eu, depois que guerreasse, pegar coisas daquele povo e Deus disse que não era para pegar nada de ninguém. O nível de se misturar no meio do caminho, de perder o foco, de eles talvez na caminhada perceberem que à medida que estivessem conquistando todas aquelas terras e a vaidade entrar no coração, começarem talvez a nem querer matar ninguém não, a só dominar e querer se tornar poderosos naquele lugar. Os níveis de tentações para aquele povo era muito grande. Aí a gente percebe o seguinte, que quando Deus começa a trazer para Josué uma direção, a dar uma ordem de se santificar, esse nível de preparação e de separação é para que aquele povo não apenas deixasse de agir no sentido de pecado, mas que começasse a ter uma mentalidade, uma sintonia com o real propósito de Deus naquele momento. Não bastava somente, como uma multidão desesperada, sair lutando em busca daquela terra da maneira que quisesse. Deus sabia muito bem como as coisas iriam se desenrolar e o porquê que ele estava trazendo aquele povo para aquela terra. Não era simplesmente para tomar posse, havia um objetivo maior. E
usar Josué como um líder e um instrumento para trazer essa direção para aquele povo, era para trazer uma unidade, uma linguagem, um entendimento para aquele povo de como eles precisavam se comportar para que Deus então pudesse agir à frente deles. O que Deus quer falar comigo e com você nessa noite é o seguinte: todos nós temos promessas e entendemos que estamos debaixo de uma promessa. Todos nós sabemos que como igreja nós temos palavras que determinam o nosso futuro. O grande desafio da nossa vida hoje é a gente aprender o seguinte: as promessas elas já estão aí talvez por muito tempo, mas talvez o que falta em mim e você é aprender como trazer à existência. Como fazer com que essas promessas se materializem. Como que eu tenho que me colocar, o que nível de separação Deus quer para a minha vida, para que eu possa fazer com que isso se estabeleça sobre mim. O maior desafio para nós como igreja é compreendermos o santificai-vos para os nossos dias. É nós compreendermos que nível de separação o Senhor quer para nós, para que a gente possa viver de fato as promessas de Deus sobre a nossa vida. Porque as promessas, elas são certas. Talvez nós já desfrutamos de muita coisa que Deus nos prometeu. Talvez você hoje já vive muitas coisas que Deus estabeleceu sobre a tua vida. E se você parar para refletir um pouquinho, você percebe que o nível de postura que você teve determinou a ação de Deus sobre a tua vida. O nível de fidelidade, o nível de comportamento, de postura diante do Senhor, fez com que Deus de fato confiasse de que era o momento de estabelecer sobre você aquilo que Ele tinha preparado sobre a tua vida. O que Deus quer nos ensinar nessa noite é o seguinte: nós precisamos nos separar. Separar não é só deixar de tomar algumas posturas de pecado, mas além da exclusividade dessa separação, uma coisa que Deus quer gerar na nossa vida é a separação aponta para a distinção entre aquilo que é de Deus e aquilo que é humano. Não adiantava aquele povo seguir o rumo de conquista daquelas terras se eles estivessem debaixo de vontades humanas, se eles estivessem debaixo de vaidades, de apenas quererem sucesso pessoais. Imagina aquele povo que ainda não tinha vivido uma experiência de uma terra, de ter um rei, de todo esse contexto. O que eles queriam? Ser como as outras nações. Não é à toa que mais à frente, quando passa o processo dos juízes, eles vão clamar a Samuel o seguinte: nós queremos um rei sobre nós. E aí vem Saul, e aí começam os reis de Israel. Deus não queria estabelecer um rei sobre Israel. Deus queria ser o seu próprio rei, o seu próprio Deus para eles. Só que o povo, olhando as outras nações, e viram que todas as nações tinham um rei. Isso demonstrava poder. Então chegou um momento que o próprio Israel desejou ter um rei também. Isso é interessante, porque no início dessa caminhada, Josué estabelece a ideia de santificai-vos, porque ele está dizendo o seguinte: nós precisamos entrar em alinhamento com o Senhor, para entender que as nossas conquistas, elas são frutos de um propósito divino. É como se Josué estivesse dizendo para ele o seguinte: entenda o seguinte, povo, nós precisamos entrar em unidade com Deus, porque daqui para frente, aquilo que nós vamos trilhar é resultado de um propósito maior de Deus. Nós somos apenas um canal. Se nós nos alinharmos a esse propósito, nada vai nos impedir. Deus irá nos dar tudo em nossas mãos. Esse era o entendimento. Então aquele povo precisava entender isso para poder viver debaixo dessa promessa. O que Deus está dizendo para nós hoje é a mesma coisa. Nós estamos cheios do Espírito, nós temos uma aliança com Cristo, nós temos uma promessa sobre nós, só que nós precisamos aprender a andar em sintonia com algo maior, com o propósito de Deus sobre nós. Entender que nós pegamos carona no propósito de Deus. Porque às vezes nós achamos que os nossos propósitos, talvez pessoais e humanos, eles são muito mais importantes e a gente não consegue discernir ou encaixar o nosso propósito com a real vontade do Senhor.
E aí nós começamos a caminhar e a querer conquistar as coisas de uma forma humana, com a força do nosso braço, do nosso jeito, num desespero danado. E aí a gente se frustra porque Deus não compactua com isso, Deus não se vê obrigado a atender desejos quando nós queremos agir pela nossa própria vontade. Aí a gente não consegue conquistar, ou conquista de uma forma muito desesperadora e talvez não de uma forma saudável, e aí a gente se frustra, fica mal, cansa, se desgasta e fica aí talvez revoltado, ou a gente fica talvez mal, e aí começa a se distanciar da igreja, a gente começa a querer achar culpados, porque isso é normal, o ser humano ele automaticamente já começa a criar justificativas, porque nós não temos facilidade de reconhecer erro, nós carregamos a síndrome de Adão e Eva, e nós não conseguimos reconhecer erros, nós temos dificuldades. Então a tendência do ser humano, de todos nós, é primeiro encontrar um culpado, é primeiro encontrar o que fez com que a gente desse errado, que aquilo que nós estamos fazendo não deu certo. Nós começamos a querer encontrar respostas para os nossos fracassos. Mas talvez nós não percebemos, como a gente está aprendendo hoje, que antes de toda conquista, antes de todo trajeto, no sentido de um propósito que Deus tem para nós, é necessário se santificar. E santificar, a primeira coisa é você entender o seguinte: você aprender a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é humano. O que é de Deus e o que é humano. E uma das coisas que vai ajudar a gente a entender isso, a discernir, são os princípios. Isso é o terceiro tópico. Mas eu preciso aprender a discernir o que é de Deus e o que é humano. Porque talvez eu estou sendo levado pelo que é humano, que é bonito, que é bom às vezes, mas talvez não está alinhado com a vontade real de Deus. O quanto eu compreendo que o que eu faço não é simplesmente porque eu quero fazer, mas simplesmente porque precisa ser feito para que o objetivo final de Deus seja estabelecido. A gente se frustra muito como crente porque a gente não busca conhecer qual é o nosso papel dentro do reino de Deus, para você poder perceber qual é a tua função, qual é a tua identidade. Porque quando você sabe qual é a tua função, qual é a tua identidade, você se sente importante. Você se sente importante, você reafirma a sua identidade. Reafirmando a sua identidade, você alimenta algo que é muito importante, que é o senso de pertencimento a esse ambiente. Você se sente pertencente ao reino de Deus. Então você se sente útil. Então por mais que ninguém reconheça o que você faz, mas você sabe que aquilo foi importante que você fez. Quando nós não compreendemos isso, nós somos os crentes frustrados, os crentes que precisam de elogios, os crentes que precisam de injeção de ânimo, de uma injeção daquele tamanho para poder injetar ânimo para você. Por quê? Porque talvez nós não conseguimos compreender qual é a nossa função, qual é o nosso papel dentro do reino de Deus. O que Josué estava fazendo aqui era fazer com que o povo percebesse que eles eram e faziam parte de um grande projeto, que era o estabelecimento da promessa da terra prometida naquele tempo. Então, aquelas pessoas precisavam se entender e se perceber como o grande povo de Deus que iria construir uma grande nação. Então, santificar-se é separar-se para Deus. Separar-se para Deus não é só deixar de pecar, mas é começar a mergulhar na real vontade de Deus. É começar a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é humano. Porque eu preciso aprender a discernir. Sabe por quê? Provérbios 21, 2. Aí eu já entro no segundo ponto. Se você pensa que tudo que faz é certo, lembre-se de que o Eterno julga as suas intenções. Provérbios 21, 2. Segundo ponto é, Josué atingiu sucesso quando ele entrou em sintonia com Deus. Não bastava Josué guerrear, a guerra precisava estar em sintonia com a vontade de Deus. Sabe o que isso significa? Boas ações, às vezes não quer dizer nada.
Porque quando a gente olha Provérbios, ele nos ensina que Deus está muito preocupado com as intenções do nosso coração. Boas atitudes com intenções erradas, Deus não concorda. Não dá. Porque no fundo, isso vai levar a alguma coisa errada. É por isso que a gente entende quando Jesus está vivendo esse tempo, e aí ele começa naquela passagem, que ele diz que muitos chegarão e dizerão para o Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz não sei o quê, expulsei demônios, em teu nome eu curei. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Às vezes a gente não entende isso, mas isso tem a ver com as intenções. Não adianta eu expulsar demônio, não adianta eu cumprir a ideia de cumprir a obra de Deus, se as minhas intenções elas não são alinhadas com as reais vontades do Senhor. Gente, a gente não está aqui para fazer o que a gente quer. A gente está aqui debaixo de uma missão. Igreja não é lugar de reunião de grupos de pessoas. Igreja é a sintonia do propósito de Deus. Igreja é o encontro de chamados para viver a vontade do Pai. Igreja são discípulos que vão compreender a vontade divina para suas vidas. Calma, fica tranquilo, foi o demônio. Então, igreja não é um lugar de reunião por reunião. Igreja é um lugar onde a gente se reúne para compreender o nosso chamado, perceber quem nós somos na vontade do Senhor, é perceber que nós fomos escolhidos. É por isso que você às vezes entra, sai, você passa por situações, algo que te incomoda dentro de você, é por isso que há algo talvez inquieto dentro do teu espírito, porque na verdade não é simplesmente vir à igreja, você precisa encontrar o seu propósito nesse lugar, você precisa entender qual é o teu senso de pertencimento a esse ambiente. Você precisa se encaixar dentro do reino de Deus para perceber que aonde você vai atuar é consequência de uma unção divina sobre a tua vida, e que mesmo que algumas pessoas não percebam o que você está fazendo, quando você faz em sintonia com a intenção correta da vontade do Senhor, você se sente realizado e cumpridor do seu chamado. Isso cura, isso liberta, isso nos tira de doenças da alma, de incapacidades, de coisas que nós carregamos, como aquelas ideias de que nós não somos capazes, que não fomos escolhidos para nada, daquelas situações de que nós nascemos aqui, somos desse ambiente, moramos em São Gonçalo, esses tipos de coisa que a cabeça perturba, porque talvez nós não temos as condições necessárias que a gente acha que tem que ter para conquistar alguma coisa. Quando nós compreendemos a real vontade do Senhor, você começa a perceber que nos mínimos detalhes, em lugares onde Deus te coloca, que talvez ninguém perceba aquele lugar, é ali que Deus te colocou para fazer a diferença. Talvez você não percebeu que na sua casa, no seu emprego, nessa igreja, a importância que você tem para executar coisas, não por executar, mas para compreender a vontade do Senhor sobre a tua vida, de que quando você se alinha com a vontade de Deus para a tua vida, você começa a ir de forma espontânea a realizar as coisas. E à medida que você realiza de forma espontânea, a cura acontecendo no teu interior, porque uma coisa está ligada à outra. Quando Deus te escolhe e te chama, Deus aponta para a tua identidade. Quando Deus aponta para a tua identidade, Deus te restaura as lacunas emocionais que os traumas do passado geraram na tua vida por uma infância que destruiu aquilo que realmente você é, aquilo que sabotaram na tua mente, aquilo que geraram no teu coração, aquilo que perverteram dentro de você. Quando você começa a compreender quem é você, você começa a perceber que Deus está construindo, ou melhor, Deus está reconstruindo a tua identidade. Esse lugar é um lugar de reconstrução de propósitos, reconstrução de identidades em Deus. Deus quer trazer sintonia na tua vida. Deus te traz ambientes porque Deus está querendo te dar um propósito, uma missão. Uma igreja é um lugar de uma reunião de homens e mulheres que perceberam o propósito que tem em Deus.
Quando Josué diz santificai-vos, ele está dizendo, assim como disse para o povo, Deus está dizendo para você hoje, santificai-vos. Ele está dizendo, se separe, porque você não tem como encontrar a sua identidade misturado no meio desse lamaçal de pecado. Não atente pecado para coisas miraculosas, não. É apenas sairmos do alvo. Separar-se para Deus é um tempo que a gente decide, Senhor, eu quero te ouvir. Não é uma coisa, a gente mistifica muito, a gente acha que separar-se para Deus parece que é você viver dentro de um quarto com fome, com sede, dizer em jejum, dando glória a Deus 24 horas, eu estou me santificando ao Senhor, não estou pecando, não estou olhando para nada, não estou fazendo nada. Não é isso, querido. É apenas uma decisão de colocar-se a tua vida. Eu quero te ouvir, eu quero compreender. Que é apenas uma decisão, querido. É apenas uma decisão da gente entender que eu preciso aprender a observar as coisas dentro de mim. Porque Deus não se agrada dessas intenções. As nossas ações são muito importantes para Deus. Mas as nossas intenções são mais importantes ainda. Porque elas definem em que nível de aliança nós temos. Elas definem qual é a fonte que nós estamos buscando as coisas. Está entendendo? As nossas atitudes, elas são importantes, mas as nossas intenções demonstram a quem nós estamos buscando. Sabe por quê? Porque a religiosidade, ela nos impulsiona a agir. Coisa boa, por ações boas por ações boas, outras religiões também promovem. Às vezes melhores do que a gente, diga-se de passagem. Outras religiões talvez meditam muito melhor, são muito mais obedientes às suas doutrinas, fazem muito mais caridades, se preocupam muito mais com o próximo, amam muito mais a si mesmo. Um judeu, por exemplo, não mata outro judeu. Mas um cristão é capaz de matar outro cristão. Ação por ação, as outras religiões também fazem coisas às vezes melhores. O ponto crucial, quando Deus diz para aquele povo, santificai-vos, é porque o importante é o seguinte, Josué, se esse povo não tiver o coração em sintonia com o seu, que consequentemente está em sintonia com o meu, vai dar errado lá na frente. O que Deus está dizendo para mim e para você é isso, querido. As tuas ações são boas, mas o que Deus está chamando a atenção para nós é o seguinte, santificai-vos, separe-se. O quanto as nossas intenções, elas estão em sintonia com Deus. Porque Deus quer muito mais do que ações, Ele quer a gente. Muito mais do que resolver nossos problemas, Ele quer ter relacionamento conosco. Eu já disse isso aqui, muitas coisas que nós vivemos de problemas, de situações, às vezes é uma forma de Deus chamar a atenção, que Ele apenas quer se encontrar contigo. Porque é o meio da gente se entregar para Ele. Como é que eu aprendo a discernir aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é humano? Princípios. Terceiro ponto, Deus age por princípio. A gente tem um momento aqui, João 3,6, que diz assim, Josué 3,6, que diz assim, que também falou aos sacerdotes dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Era necessário que os sacerdotes fossem à frente e com a arca da aliança. Trazendo para a nossa realidade, Deus levanta referências. Enquanto as referências não forem, o povo não vai. Enquanto a chama primeiro não for acesa nas referências, nos líderes, o povo não vai. Porque é princípio. Porque Deus levanta líder, não é simplesmente para ficar mandando. Deus levanta líder como referência e como luz para guiar alguém. Então é um princípio aqui. Eu posso orar, me esgolar, fazer um monte de coisa. Se eu não entender como luz, como referência para guiar, para que o povo venha, não adianta.
Então Deus age por princípio. É interessante que ele diz santificai-vos. Ele começa a dizer para o povo se separar. Na medida que começam a agir, eles agem por princípio. Há toda uma organização. Deus respeita muito bem as organizações, a forma como as coisas precisam ser, para que tudo possa caminhar. Por quê? Porque ele sabe muito bem como tem que ser, porque ele sabe o final de tudo. Ele sabe muito bem o dono. A grande questão é a luta que está dentro da gente, a dificuldade que a gente tem para obedecer princípio. A gente às vezes acha que princípio é apenas obedecer um mandamento. Deus diz para fazer isso, então faça isso. Aquela coisa meio cega. E não é isso. O princípio de Deus tem um significado. Toda a lei, todos os princípios do Senhor têm um porquê que Deus está fazendo aquilo. E é esse porquê que é importante aí você entender. É esse entendimento que eu preciso agir por princípio. É como o dízimo, por exemplo. A dificuldade que a gente tem do dízimo, por quê? Primeiro que às vezes a gente encara como apenas uma obediência de entregar alguma coisa. Não, peraí, não é somente isso. O dízimo aponta para o nível de confiança que eu tenho diante do Senhor. O fato de eu separar primeiro, isso é muito importante. Isso me diz o quanto eu reconheço Ele nas minhas condições financeiras. O quanto eu reconheço que Ele supre a minha vida. Então não é uma questão de dar uma coisa ou não dar. Tem um porquê por detrás disso tudo. Demonstra o meu nível de fidelidade. Demonstra o meu nível de confiança. Então, quando Deus estabelece princípio, não é uma questão de legalidade, você faz ou não faz, faz ou não faz. É uma questão de eu aprender a essência que está por detrás dos princípios. Não é uma questão se eu vou usar calça ou saia. A questão é se eu estou decente ou não estou. Ou seja, o princípio da decência continua, querido. A gente talvez pode não ter doutrinas no sentido de determinar o que se usa e o que não usa, mas a decência continua. O problema é que a gente se apega ao que fazer ou não fazer. Deus age por princípio. Porque quando eu obedeço o princípio, eu estou denunciando o meu nível de confiança e de relação com Ele. A pior coisa que tem é a gente começar a querer pedir ao Senhor que Deus venha com tua promessa, com poder, que Deus faça isso, faça aquilo, mas nós sermos completamente contrários aos princípios de Deus. Não dá errado, querido. Nós estamos às vezes nos frustrando porque há a mesma coisa na história de Josué. Nós sabemos que tem conquistas pela frente. Nós sabemos que tem promessa pela frente. O que Deus está dizendo é santificai-vos. O que Ele está dizendo? Você precisa se preparar, você precisa se separar, você precisa ajustar a tua vida para entrar ali e poder de fato tomar posse daquilo que eu tenho para você. Agir por princípio é se preparar da forma correta de Deus para agir. Agir por princípio é eu entender que o que vai me capacitar, me dar respaldo, autoridade para estar lá naquilo que Deus preparou para mim é a minha vivência por princípio. Deus nos chama a atenção o seguinte, querido, porque se você reparar, as palavras que estão vindo por esse púlpito estão sempre anunciando algo que está por vir. Estão sempre anunciando, nos demonstrando que precisamos confiar de que há algo para acontecer. O que há no meu espírito é que de fato há algo para acontecer. Mas quando Deus me deu essa palavra, está dizendo, agora você precisa ajustar a tua vida. Agora você precisa se preparar, se separar para se preparar para aquilo que virá. Você precisa estar por princípio, porque por princípio você se enquadra naquilo que eu te coloco. O que Deus está dizendo para mim e para você, seja como igreja, ou seja como na tua vida pessoal particular, algo que ainda precisa acontecer na tua vida, o que pode estar atando a tua vida, e que o que vai desatar é você se colocar numa posição de princípio, de você entender qual é a decisão que você tem que tomar baseado nos princípios. É simples, mas é desafiador por causa da nossa alma e da nossa carne. Há uma luta dentro de nós de como agir, porque a gente quer o atalho, a gente quer o mais fácil.
A gente quer encontrar um caminho mais rápido para poder chegar aos nossos objetivos. E a gente não quer pagar o preço da preparação. A gente não quer pagar o preço do aperfeiçoamento. A gente não quer pagar o preço de decidir por princípio, mesmo que seja errado. Mesmo que seja estranho no momento, desculpa. Mesmo que seja estranho. Mesmo que as pessoas não entendam. Porque agir por princípio é como plantar. No momento, você joga uma semente. E você só vai ver a colheita lá na frente. Então, às vezes, nós queremos fazer atalhos. Uma coisa que aquele Mário Sérgio Cortella que fala que é muito interessante para aplicar na nossa vida espiritual, que é um filósofo, educador dos nossos dias aí. Ele ensina algo muito importante, ele traz uma reflexão muito importante. Nós somos uma geração que nós temos a facilidade das coisas, como o controle remoto, por exemplo, as comidas, né, de fast food, tudo pronto. Se você reparar, nós temos condições de não ter trabalho nenhum na nossa vida, porque nós temos quem faça, basta ter condições de pagar. Só que isso traz algo muito ruim para nós. Ele fala no contexto de educação, de que os filhos, os alunos não aprendem a esperar, a ter paciência. Mas na nossa vida espiritual isso também é ruim. Porque a gente acha que a gente faz um tipo de oração assim mirabolante, e aí amanhã Deus vai fazer alguma coisa. A gente dá um dízimo, uma oferta maior, Deus vai fazer alguma coisa amanhã. Ou a gente quer, de alguma forma, fazer uma coisa rápida no nosso meio, fazer alguma coisa para que aconteça algo. A gente não tem paciência para esperar o processo do plantio e da colheita. Você não é máquina, querido. Você está num processo. Nós estamos num processo. Mas a nossa mente já está tão formada dentro desse sistema do mundo que nós queremos que as coisas de Deus sejam também dessa forma. Como se nós apertássemos um botão e aquilo ali aparecesse imediatamente. Nós temos dificuldade de paciência, de esperar. Nós ficamos 40 minutos sentados numa cadeira, já ficamos incomodados. Nós gostamos de uma palavra que seja uma palavra pronta, que já nos diga o que fazer amanhã para conquistar na terça. Nós não queremos uma palavra que nos ensine o que tem que ser feito. Nós queremos uma palavra que já nos leve ao que já está feito. Nós queremos, às vezes, uma palavra que nos dê logo um milagre. Que aconteça alguma coisa, que ao tocar algo, ao fazer alguma coisa, aconteceu algo naquele domingo, amanhã você já está pronto para aquela semana, por aquilo que você recebeu no domingo, e é rápido. E você já conta os dias para chegar no próximo domingo e ter algo preparado para que você já complemente a sua vida. A verdade é que a gente quer o pão, a gente não quer o trigo, a gente não quer preparar. A gente não quer ter o trabalho de preparar o pão. Eu fiz pão esse dia lá em casa, fiz pão caseiro. Minha vontade era fazer um pão caseiro. Eu fiz. Passei 2 horas naquele negócio de sovar. É isso mesmo, é sovar, esse negócio aí. Fica lá, 2 horas, cara. Tem experiência no negócio. A massa não ficava... Ninguém torce para lá, grudava na mão, aí bota mais farinha de trigo e vai indo, até que foi. Aí separei elas direitinho, deu 4 partezinhas, botei lá e ficou para descansar 1 hora. Depois o bichão cresceu, aí depois botei no forno, o pão ficou no esquema. Mas também, meu irmão, foi 4 horas para fazer um pão. Eu comi tudo. Não, dei para minha sogra foram 4 pães assim. Dei um para minha sogra, dei para minha cunhada. Os outros 2 foi eu comendo tudo ali, ó. Com manteiga, com requeijão, com ovo, com tudo de direito. Que o negócio foi a chegada da sua dor. E a gente quer o quê? Quer na padaria comprar pão, gente. Você vai ali rapidinho e compra. Mas na prática, na verdade, a vida com Deus, a nossa vida, nós temos dificuldade de fazer a coisa acontecer. E quando a gente olha para a ideia de santificar, o que Deus estava dizendo para esse povo é o seguinte: o que espera vocês é luta, é guerra, é botar a mão na massa, é começar a tirar os povos que estão ali e começar a construir uma nação aqui. Então santificar é entrar em alinhamento com a vontade de Deus. Por quê? Porque se eles começarem a caminhar por conta própria, eles não iriam continuar. O que Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, querido,
santificai-vos. Aprenda o seguinte: você precisa ser exclusivo para Deus. Entenda que tudo que você tem, tudo que você é porque Deus tem um propósito. Perceba a sintonia de Deus na tua vida. Perceba as intenções do teu coração. Perceba os princípios que você talvez precisa desenvolver, aprender. Porque Deus está querendo fazer muitas coisas em você, mas precisa entrar no alinhamento. Viver por princípio é entrar no alinhamento da vontade de Deus. O princípio nos coloca no lugar certo. Quando a gente aprende a viver por princípio, cada um vai, mesmo sendo diferente, a gente se coloca no mesmo lugar. Porque eu posso achar um monte de coisa, mas tenho que caminhar por princípio. Querido, nessa noite, o que talvez fez com que a nossa vida, a gente está muito talvez animado e perceber talvez que Deus tem coisas para nós, mas o que pode estar atrapalhando Deus de agir na nossa vida é a nossa própria postura. Deus hoje te chama, santificai-vos. E hoje você sabe, separar-se para Deus não é simplesmente você ficar distante de tudo. É você tomar uma decisão para permitir Deus falar com você. É permitir-se Deus mover e começar a falar o teu coração. É permitir você mesmo ouvir o Senhor. É você permitir que Deus comece a trazer discernimento sobre as suas ações, sobre as suas intenções. É permitir que Deus comece a falar o teu coração e você possa ouvir. É como Josué disse aqui no versículo... Cadê? Versículo 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Chega para cá, querido. Chega para cá para ouvir. O que falta talvez para nós é chegar e ouvir. O que falta para nós é ouvir. Não é a voz de pessoas. Chegou no tempo, às vezes, que a gente precisa ouvir Deus. De boas ações, boas ideias, são boas. Mas com Deus não basta ter boas ideias. É preciso perceber o que Ele realmente quer. Então, essa noite, talvez a nossa vida, eu queria que você fechasse os seus olhos. Talvez na tua vida, na minha vida, eu queria que você parasse para pensar um pouco. Situações na tua vida, de coisas que muitas coisas ainda estão para acontecer. Talvez quantas promessas já foram liberadas sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui hoje, talvez você já tenha um tempo que você não vem aqui, talvez você não tenha um tempo que não para ouvir a voz de Deus. Talvez hoje Deus comece a te trazer a memória de coisas que Ele tem preparado na tua vida. Talvez Deus te trouxe aqui hoje porque Ele está trazendo a memória de projetos e promessas que Ele tem sobre você. E talvez a grande pergunta que a tua alma, o teu coração faz, que dentro de você surge: por que eu ainda não estou vivendo o que Deus tem para mim? Por que eu não consigo desfrutar de tudo isso, que tantas coisas que se falam a meu respeito? Talvez você tenha um coração frustrado. Mas o que Deus está dizendo para você nessa noite, querido, é que só depende de você. Chega para cá e decida ouvir. Chega para cá e decida permitir que Deus fale ao teu coração. Chega para cá e comece a entender, a perceber o que Deus precisa falar com você. Pode tocar essa canção bem baixinho. Porque debaixo desse ambiente, querido, eu queria que você parasse para buscar o Senhor.